Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje vamos falar um pouquinho sobre regra de 3 composta. Bom, antes de eu ensinar a parte operacional, matemática é uma ciência teórica, que você precisa estar bem, também não, principalmente saber a teoria, para que você associe a teoria com a parte algébrica, com o cálculo que vem a ser feito. Primeiro, nós vimos em vídeos anteriores o que era a regra de 3 simples e como resolvermos a partir de grandezas, que nós temos grandezas que são diretamente e outras que são inversamente proporcionais, ok? A regra de 3 simples, ela envolve no problema apenas 2 grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, certo? A regra de 3 composta, vamos definir. Quando é que eu leio um problema e sei que é uma regra de 3 composta? Quando estão envolvidos 3 ou mais grandezas. Então, toda a regra de 3 composta, na sua problemática, no seu desenrolar do problema, você vai trabalhar com 3 ou mais grandezas. Bem, então já defini, já sei o que é, e como reconhecer uma regra de 3 composta. Agora, eu vou dar 2 passos para vocês, vou falar pausadamente. Caso você assista esse vídeo e você queira estar anotando, você pode voltar, anotar novamente, para que você tenha, o seu apontamento no caderno. Então, primeiro passo, o que eu faço para resolver uma regra de 3 composta? Como é que nós resolvemos com segurança e você não fique atrapalhado, fazendo diversas contas, querendo fazer várias regras de 3 simples para resolver, que você vai acabar, na maioria das vezes, se enrolando. Primeiro passo, você vai identificar e separar as grandezas existentes no problema. Vou repetir. Devemos identificar e separar as grandezas que estão presentes no problema. Primeiro passo. Pronto, você vai fazer isso. Na hora que eu ler aqui, eu vou fazer e identificar cada passo com vocês. Segundo passo, você deve analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vem o pulo do gato. Agora, você vai analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais sempre 2 a 2. E você vai comparar sempre com a grandeza que foi feita a pergunta em cima dela. Certo? Vou repetir. Segundo passo, nós devemos analisar as grandezas 2 a 2, sendo que uma dessas 2 sempre vai ser a grandeza que foi feita a pergunta, o questionamento, certo? Analisar elas 2 a 2, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pronto. Se você conseguir fazer isso, dificilmente você vai errar a sua regra de 3. Vamos para a parte operacional agora? Vou aplicar esses 2 passos e mostrar a vocês agora a parte algébrica, certo? Como é que nós resolvemos. Bom, vou fazer aqui a resolução de cor diferente para que você tenha uma visualização boa. Vamos ler primeiro? Certa máquina produz 800 embalagens plásticas, operando 3 horas por dia, 3 horas diárias, durante 4 dias. Em quantos dias essa máquina produzirá 10.000 embalagens plásticas funcionando 5 horas por dia? E aí,
Hein? Vamos lá? Primeiro passo, identificar e separar as grandezas. Vamos primeiro identificar. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, que pode ser medido, ou seja, o que muda na verdade. Então eu tenho como grandeza aqui embalagens, identifiquei, ó, embalagens. Que mais nós temos como grandezas aqui? 3 horas por dia, então horas por dia de trabalho, horas por dia. Que mais? Durante 4 dias, então tempo, ó. Esse tempo aqui está em dias. Identifiquei. Agora vamos separar aqui. Nós temos que certa máquina, a máquina não vai ser uma grandeza porque ela não mudou, é a mesma máquina. Então se ele colocasse, por exemplo, sabendo que foi feito investimento em mais 2 máquinas, ora, aí já mudou, certo? Então você deixaria de ter uma máquina e passaria a ter 3, aí eu colocaria a máquina como grandeza também, seriam 4 grandezas aí, ok? Então, embalagens. Eu tenho 800 embalagens. As embalagens são produzidas por essa máquina, ela trabalhando 3 horas diárias durante 4 dias. Agora, em quantos dias essa máquina produzirá 10.000 embalagens? 10.000, né? Embalagens plásticas, funcionando 5 horas diárias agora. E ele quer saber quantos dias, X. Aqui está a variável. Pronto. O primeiro passo está pronto. Identifiquei e separei as grandezas. Agora, você vai analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. No nosso exemplo aqui, em relação à grandeza tempo. Por que, professor, em relação à grandeza tempo? Porque foi em cima da grandeza tempo que foi feito o questionamento, a pergunta. Então, sempre onde tem a variável, você vai colocar a setinha para baixo. Certo? Se a grandeza for diretamente proporcional a ela, a setinha também fica para baixo. Se for inversamente, a setinha fica para cima. O detalhe é que eu só posso analisar 2 a 2. Se você for tentar analisar e misturar com a outra também, variando a outra, meu filho, aí você vai ficar confuso. Então eu vou analisar agora tempo e horas por dia. Quando eu analisar tempo e horas por dia, embalagens tem que ficar fixa, não pode variar. Então você vai fazer o seguinte, acompanhe comigo. Olha a interpretação que eu vou fazer. Então nós temos uma quantidade Y de embalagens, certo? Fabricadas, né, por uma determinada máquina. Essa máquina trabalhava 3 horas por dia. Ela fez isso em 4 dias. As mesmas embalagens fabricadas pela mesma máquina, só que agora essa máquina trabalhando 5 horas por dia. Ela trabalhava 3, agora ela trabalha 5 horas por dia. Ela trabalhando 5 horas por dia para fabricar a mesma quantidade de embalagens, ela vai precisar de mais tempo, mais dias ou menos dias? Ora, se eu estou aumentando as horas de trabalho por dia, eu vou precisar de menos dias. Então, aqui está aumentando e a tendência aqui é diminuir. Elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, essa setinha aqui vai ficar para cima. Calma que você vai ver já já por quê. Agora, eu vou analisar embalagens e tempo. Para isso, hora por dia tem que ficar fixa. Não pode variar, para que você não tenha, né, você, se variar tudo, você vai fugir do parâmetro, você vai ficar confuso. Então lá vai eu.
eu tenho que uma determinada máquina produz 800 embalagens, trabalhando X horas por dia. Ela faz isso em 4 dias. Essa mesma máquina, para produzir agora 10.000 embalagens, trabalhando as mesmas X horas por dia, ela vai precisar de mais tempo ou menos tempo? Se está aumentando a quantidade de embalagens a serem produzidas e ela trabalha a mesma carga horária por dia, eu vou precisar de mais tempo. Então aqui está aumentando e a tendência aqui é aumentar também. Vocês estão vendo porque tem sempre que ser analisada com essa grandeza que está variando, que é onde é feita a pergunta, que aqui eu tenho condição de variar, certo? Então, se ela é diretamente proporcional, a setinha fica para baixo. Essas duas são grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá agora? Então agora eu tenho. Agora a parte algébrica, como resolver? Sempre a grandeza que tem a variável você vai colocar no primeiro membro. Então eu tenho que 4 está para x, assim como. E as outras, professor, vão ficar todas no segundo membro multiplicadas uma fração pela outra. Só que o sentido que você vai escrever a fração já está aqui indicado pela seta, eu não preciso analisar novamente. Então, se a seta está para baixo, vai ficar 800 sobre 10.000, ó, vezes seta para cima, 5 sobre 3. Olha aqui, acabou. Agora, acabou a parte de análise de regra de 3 e eu vou simplesmente agora fazer a parte algébrica. 2 zeros aqui de cima, com os 2 zeros aqui de baixo eu posso simplificar. Esse 5 aqui dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 vai sobrar 20 aqui. O 20 com o 8 eu posso simplificar também por 4. 20 por 4 vai dar 5. E 8 por 4 vai dar 2. Então aqui nós temos que 4 está para x, assim como 2 vezes 1, 2, está para 5 vezes 3, 15. Multiplicando cruzado, nós teremos que 2 vezes x é igual a 4 vezes 15, que vai dar 60. O 2 multiplicando aparece aqui dividindo. X é igual a 60 dividido por 2, que vai dar 30. Ou seja, para efetuar esse trabalho é necessário 30 dias, né? Para que essa mesma máquina produza 10.000 embalagens, trabalhando 5 horas por dia, são necessários 30 dias. Ok? Tá aí como nós podemos resolver uma regra de 3 composta, tá bom? Assista, né? Pratique e com certeza você vai conseguir resolver qualquer que seja a regra de 3 composta. Forte abraço e até o próximo vídeo.